achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Vamos a mais um culto Firmados na Rocha. Que o Espírito Santo possa proporcionar a você paz, direcionamento e, é claro, o selo da salvação. Nós queremos que você possa aprender mais em Cristo, aprender mais com a sabedoria da palavra, porque nós só vamos estar protegidos, guardados e tomarmos as melhores decisões na vida quando nós estivermos conhecendo, nos aprofundando cada vez mais na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa base, é a luz que ilumina os nossos caminhos, é o que faz nós tomarmos decisões certas. No mundo com tantas opiniões, tantos influenciadores, nós precisamos ter um influenciador. Aquele que influencia o nosso comportamento, os nossos hábitos, a nossa maneira de viver, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso esse culto de ensino e oração, aonde nós vamos firmar e fundamentar nossa vida na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Espero que o áudio esteja bem para todos vocês, que Deus abençoe a sua vida, onde quer que você esteja nos acompanhando. Já pega aí a setinha, já compartilha com o maior número de pessoas, se inscreve em nosso canal, que você possa ativar as notificações. Sempre quando tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal, nós vamos, ali o aplicativo, ele vai te notificar e também não esquece de realizar os comentários. Antes de nós irmos à palavra de hoje, onde nós vamos falar sobre você se tornar um odre novo. Preste atenção. Essa mensagem ela vai abrir o seu entendimento, porque muitas pessoas, às vezes, elas já ouviram e não entenderam essa mensagem, porque, às vezes, ouviram de pessoas sobre misturar os vinhos, e a Bíblia em nenhum momento fala sobre isso. Ela fala sobre odres novos e odres velhos, um recipiente. Mas qual o intuito dessa mensagem? Você vai saber hoje. Mas antes, inclua aí os seus pedidos de oração para que nós possamos apresentar a Deus em oração nesse momento. Porque você quer fortalecer a sua comunhão com Deus, mas às vezes está passando por lutas, por situações difíceis. Vamos apresentar a Deus nesse momento de oração. Feche os olhos. Meu Pai, nosso Deus, entregamos em Tuas mãos a vida de todas essas pessoas que estão agora em oração. Sabemos que são inúmeras lutas, momentos difíceis que essa pessoa enfrenta e às vezes, meu Deus, a cabeça ela está tão preocupada com os problemas que ela não consegue entender a sua palavra. Então nós estamos aqui para apresentar ao Senhor e confiar que o Senhor dará a cada uma dessas pessoas a paz que excede todo entendimento, mesmo diante das piores situações.
que o Senhor fortaleça, que o Senhor instrua, dirija e guie os seus passos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos. Amém. E graças a Deus. Amém. Olha, hoje eu posso garantir para você uma mensagem que vai ser esclarecedora. Uma mensagem que vai abrir o seu entendimento com respeito à vontade de Deus no seu posicionamento como um cristão. Eu quero falar sobre esses odres novos. Se torne um odre novo. Se você não é. Todos nós devemos nos tornar esses odres novos. E essa mensagem, se você tem a Bíblia aí na sua mão, está lá em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao 17, nós vamos ler. Se você tiver, é bom sempre na quarta-feira você ter a Bíblia em mãos. Pode ser que eu leia numa versão um pouco diferente da que você está lendo, mas todo mundo vai conseguir entender. E você ter um caderno de anotações, para você ir anotando aquilo que Deus vai falando com você. Por quê? Olha que interessante. A Bíblia nos ensina a meditar e estudar na palavra. Medite dia e noite. O meditar, só para você entender, é como o ato do que a vaca faz quando ela está pastando. Ela fica ali mastigando aquele mato e depois ela engole, depois ela coloca para fora de novo e continua mastigando. A palavra meditar é como se fosse esse ato que o gado ele faz, onde eles ficam ali a pensar na palavra, aí depois conversa com alguém, divide, compartilha com outras pessoas, porque aí essa palavra vai criar raiz em você. E é isso que a palavra de Deus ela tem que fazer. A palavra de Deus ela não pode se perder de uma forma aleatória. Ouviu, achei bacana, é por isso que eu peço para anotar. Eu, particularmente, não confio na minha memória. Só para você ter uma noção, aqui, ó, caderno de anotação. Isso aqui é do caderno de anotação dessa coletânea aqui, Paulo para Todos. Essa aqui é minha agenda de anotações, né? Note para anotar. Fora isso, ainda tem cadernos que a gente anota, tem blocos de notas, só para você entender, tem blocos de notas no nosso celular. Então, tudo isso é interessante, porque você vai guardando aquilo que Deus ele tem falado com você. E a partir do instante que você guarda, você vai ali ler de novo, você medita, então essa palavra vai começar a criar raiz. E a palavra de Deus, ela precisa ser essa construção dentro de você. Então vamos lá. Mateus capítulo 9, no versículo 14, diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, estavam perguntando para Jesus ali, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Ninguém. Por quê? O remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, né, o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Olha, você vê que esse texto que nós estamos abordando começa com um questionamento dos discípulos
de João Batista perguntando para Jesus: por que os seus discípulos não jejuam e nós e os fariseus, eles jejuam? E o Senhor Jesus, ele estava querendo ali ensinar o significado do jejum. O jejum é para conectar com o Pai, com Deus. Mas eu estou aqui entre eles. Então, eles têm comunhão comigo. Para que eles vão jejuar? Quando eu não estiver com eles, aí eles vão passar a jejuar. Aí o Senhor Jesus vem com essas parábolas, né, do remendo e o do odre. O do odre eu acho muito interessante, eu gostaria que você entendesse melhor. Eu vou até colocar uma imagem do odre, né, o significado do odre. O odre, na época, ele era feito, né, era uma bolsa feita com couro de cabra, costurado, e era usado para armazenar vinho. Mas olha que interessante. Quando o odre era novo, o couro estava novo, eles colocavam vinho novo. O vinho novo, ele fermentava, ele expandia aquele odre. E como o odre era novo, então ele era maleável. Ele não era enrijecido. O odre velho, por sua vez, o couro já estava ressecado. Então eles não colocavam vinho novo, só colocavam vinho já fermentado, vinho velho. Por quê? Quando colocava o vinho novo, ele fazia dilatar aquele couro ressecado, e então ele rasgava, estragava o odre, que não era barato na época, e o vinho também se perdia. Então, só coloca vinho novo, no odre novo, e vinho velho, no odre velho. Mas por quê? Por conta do recipiente. Por conta o problema aqui, o problema e a solução está no recipiente que recebe o vinho. O Senhor Jesus estava ali, nunca se esqueça, toda mensagem tem um público. Toda mensagem tem um público. A mensagem do Senhor Jesus naquele momento, qual era o público? O público eram os religiosos. Ele estava tentando fazer eles entenderem que eles estavam discutindo por coisas, por regras, costumes, tradições, sendo que Cristo estava ali com eles, o Messias, o Salvador estava ali com eles. E eles estavam preocupados em seguir regras, em cumprir protocolos, costumes. E quando o Senhor Jesus ele fala que o vinho novo não cabe no odre velho, então ele estava chamando aqueles religiosos de odres velhos, ressecados, que já não eram mais maleáveis, já tinham a sua mentalidade formada ou formatada pela religiosidade. E quantas pessoas estão assim? Elas não entendem uma mensagem nova porque a religião já formatou a sua mentalidade, a ponto de, às vezes, colocarem as regras religiosas acima da própria palavra de Deus. Não, porque o meu pastor falou isso, o meu líder espiritual falou isso, na igreja que eu congrego falou isso. Mas na palavra de Deus está ensinando diferente, um comportamento, um hábito, uma postura diferente, mas a pessoa ela não dá ouvidos à palavra, ela está dando ouvido às regras, aos costumes. Por quê? Porque ela se formatou, ela se enrijeceu, ela já não é mais um cristão maleável, disposto a aprender a palavra de Deus e, se possível for, se necessário for, mudar até os seus pensamentos, mudar suas atitudes, seu comportamento, porque a palavra de Deus trouxe uma revelação diferente daquilo que eu achava ser a verdade. Ah, mas eu achava que era a verdade isso aqui que me ensinaram. Ah, mas a partir do instante que eu entendo na palavra de Deus que não é, então eu tenho que ser maleável como o odre novo que está pronto para receber esse vinho novo, o vinho da nova aliança, o vinho de Cristo. Então o Senhor Jesus estava vindo não para acusar os religiosos,
para dizer que vocês estão todos errados. Não, ele veio para mostrar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a partir do instante que a pessoa ela tem essa consciência e ela começa a pensar e falar, poxa, é verdade, eu preciso ressignificar algumas posturas, mesmo tendo 20 anos, 30 anos, nasci num berço evangélico, sou cristão desde quando eu me entendo por gente. Não tem problema. Você precisa se tornar um odre novo. Porque, às vezes, você cumpre ritos que não faz sentido com a palavra de Deus. Você acredita em costumes que não faz sentido com a palavra de Deus. Você toma decisões que estão completamente em desacordo com a palavra de Deus. Então, o que é mais importante? O Senhor Jesus, ele está aqui falando para os religiosos, poxa, peraí, vocês têm um coração tão duro, vocês estão preocupados com a lei, eu estou aqui. Aqueles que vocês esperavam ser o Salvador, o Redentor, está aqui diante de vocês. Vocês, ao invés de me ouvir, vocês estão me acusando, querendo bater boca. O religioso, o odre velho, ele é como uma doença. É como uma doença. O que a doença ela faz no corpo humano? A doença no corpo humano, ela machuca, ela fere, ela traz tristeza. Assim é o religioso, o odre velho. É aquela pessoa que ela não sabe falar do amor de Cristo, ela não sabe falar de esperança, de uma fé que pode mudar. É só acusação, acusação. Não cumpre um ritual, a pessoa está mal porque ela não cumpriu aquele ritual. Onde já se viu você faltar um determinado dia de culto? Mas eu estava com a minha família? Não, em outro momento eu cultuei. Não, mas eu li a Bíblia, eu fiz a minha meditação. Não, mas já vem com aquela acusação, com aquela condenação para, ao invés de levantar, de fortalecer, para trazer ao coração daquela pessoa peso, tristeza, dor, sofrimento. Por quê? Porque é doentio. É doentio. Se acusaram Jesus, você já passou por um momento de acusação por religiosos? Religiosos já te acusaram de alguma coisa? Já te acusaram de estar fazendo tudo errado? Já te acusaram? Não aparece para ajudar, mas para condenar são os primeiros. É muito difícil chegar e falar assim, olha, eu tenho orado por você. Eu tenho incluído você nas minhas orações. Não, é aquela pessoa que se ela estivesse naquele momento que Jesus estava escrevendo na areia e trouxer uma mulher pega em adultério, e quando Jesus ele diz, aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra, hoje em dia eu acho que teria alguém atirando a pedra. Porque o que mais existe hoje são pessoas que vestiram uma capa religiosa e se acham donos da verdade, donos da palavra, donos do Espírito Santo, a ponto de acusar outros porque não estão na minha instituição religiosa. Porque a salvação é só aqui. A redenção é só aqui. Aqui nós somos salvos. Fora daqui não há salvação. Então, é triste, mas infelizmente a gente percebe que muitas pessoas começaram com boas intenções. Começaram tendo experiências com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, através de uma cura, através de uma libertação, mas como no passado, as pessoas começaram a se inclinar para regras e mais regras, e quando a pessoa não se encaixa a esse conjunto de regras, conjunto de protocolos, então essa pessoa acaba sendo condenada. Então por isso o Senhor Jesus disse, o vinho novo
só consegue receber quem é o odre novo, quem é maleável. Maleável, para mim, é palavra, para entender que muitas coisas podem ser ressignificadas. Você vê que o Senhor Jesus ele veio trazer sentido àquilo que não tinha mais sentido, que havia se tornado somente meras práticas religiosas. Por que você jejua? Não, eu jejuo porque eu não posso ficar sem jejuar. É aquela pessoa que, às vezes, ela ora porque ela precisa cumprir o seu protocolo diário. Ela lê a Bíblia porque ela precisa cumprir o seu protocolo diário. Mas orar, o sentido é cumprir um protocolo para dizer que orei? E isso eu sou mais espiritual do que outras pessoas? Eu leio a Bíblia para que eu possa debater com alguém e falar, eu conheço a verdade e você está no caminho errado? Ou será que a gente deve orar porque nós somos falhos e pecadores? E nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor Jesus, porque a nossa natureza, a minha, a sua, de todos nós, a daquelas pessoas que falam arrotam santidade como se fossem perfeitos, que você olha, parece um semideus, que não erra, que não falha, né? E que não pode ser discordado em nenhum momento. Mas a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, corrupta, imoral, ela precisa estar curvada diante de Cristo todos os dias. É para isso a oração. Perdoa, Pai. Perdoa como eu perdoo aqueles que erraram contra mim. Nós meditamos na palavra para conhecer cada vez mais a vontade de Deus. E a palavra de Deus, ela vir como a mão do oleiro moldando aquela argila moldável. Você sabe que tem a argila seca, que é aquele vaso que não tem mais jeito se ele rachar, mas quando aquela argila ainda está moldável, então o oleiro ele amassa e ele refaz novamente. E às vezes nós precisamos disso. Nós precisamos reaprender. Reaprender. Ressignificar. Porque tudo aquilo que a gente faz para o Senhor Jesus tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Eu preciso cultuar. O que significa cultuar? Eu preciso cultivar relacionamento com o meu Senhor. Eu preciso ler a palavra e falar, meu Deus, fala comigo. Fala comigo, mas às vezes da Bíblia vai sair uma mão para dar um tapa no rosto, para dizer, olha, acorda, desperta, você está indo no caminho errado. Para de ficar normalizando aquilo que está errado. Porque, às vezes, para acusar alguém, a pessoa é perfeita. Mas para olhar no espelho, para si, do que está precisando evoluir, crescer, melhorar, sempre existe sabe? Para apontar o erro de alguém, a pessoa é rápida. Mas para observar os seus erros e reconhecer, a pessoa sempre está dizendo, não é bem assim. Ela é sutil consigo e agressivo com os outros. Então, que nós possamos ter mais relacionamento com o Senhor Jesus, que nós possamos nos tornar esse odre novo, maleável, moldado, para receber o vinho novo, o vinho da nova aliança, que é Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, olha, vocês estão aí muito legalistas, vocês estão focando nas leis de Moisés, calma. Vamos ser mais maleáveis, porque, olha uma coisa interessante, nenhum ser humano seria capaz de ser salvo por conta das leis. Porque todo mundo ia errar em alguma coisa. Não estou falando só dos 10 mandamentos, não. Estamos falando das 613 leis do Antigo Testamento de comportamentos e hábitos
que foram orientadas. Era para moldar um povo num determinado momento, mas aquelas pessoas passaram a tornar isso como regras, a ponto de não entender mais por que faziam, a ponto de já não ter mais significado. E que nós possamos ter esse coração moldável e ensinável diante do nosso Senhor Jesus, maleáveis diante da sua palavra, para receber esse vinho novo da nova aliança. Muita gente conhece a Deus só como Senhor, o poderoso, aquele capaz de maravilhas, milagres, poder, mas ela ainda não teve experiência com o Senhor Jesus como Pai. Pai, aquele que se alegra quando o filho reconhece que está errado, aquele que fala quando o filho para ouvir a sua voz, aquele que dá força quando o filho está enfraquecido. Eu lembrei aqui de uma pessoa que uma vez virou para mim e disse assim: poxa, bispo, será que Deus ele me perdoa? Eu falei: por quê? Não, porque às vezes eu estou cansado, eu vou orar à noite, e quando eu dobro o joelho para orar, daqui a pouco eu vou perceber, eu estou dormindo. Aí eu acordo no meio da noite, eu dormi orando, aí eu fico chateado, poxa, eu estava ali em oração e eu dormi. Eu falei: olha, que pai vai ficar entristecido por saber que o filho dormiu no colo dele? Então, continue orando, continue tendo prazer de conhecer a palavra de Deus. E nunca se esqueça, vai ler a palavra, ora antes. É um livro sagrado, não é um livro qualquer. Ora antes para que Deus fale com você, mas também na hora de ler, não leia como se fosse uma caixinha de promessa. Você lê um trecho aqui, depois um trecho ali, depois... Não. É uma carta. É como se você fosse ler um post na internet. Você vai ler a história, você lê ela do início, meio e fim. Quando você lê, você entende a história. Já percebeu que às vezes o título é só para chamar atenção? E às vezes quando você vai ler a história, você entende. Ah, agora eu entendi a história toda. Então, existem pessoas que elas leem como se fosse só o título e seguem em frente e acabam não entendendo a mensagem que Deus estava querendo trazer. Então, se torna esse odre novo, maleável, moldável, esse odre que se relaciona com o Senhor Jesus e com a sua palavra. Para de ser essa pessoa que na sua ótica, umas serão salvas, outras não serão, porque você se colocou como um juiz. Então, sai dessa posição e entra para a posição de filho. Aquele que, mesmo com 30 anos, o pai está ensinando. 50 anos, o pai, ele fala assim: você precisa mudar isso. Então, não importa a sua idade, não importa o tempo que você esteja no Evangelho, não importa o tempo que você seja cristão, continue sendo esse odre moldável. E não um religioso, pronto para apontar, criticar ou para condenar. Fizeram isso com o Senhor Jesus nos dias atuais, vão fazer com você, vão fazer comigo, vão fazer com todos. Mas que nós possamos nos tornar cada vez mais cristãos, filhos de Deus, que estão ali se relacionando com o Pai e cada dia mais se preocupam em estar mais parecido com Ele. Vamos orar? Onde quer que você se encontre, feche seus olhos. Feche seus olhos aí agora, onde você estiver. Fique à vontade, se você quiser ficar de joelhos, de pé, com a mão no coração ou não, mas feche os olhos. Senhor Jesus, meu Pai, nós queremos aprender com o Senhor. Queremos
nos colocar diante da tua presença como esse odre novo, maleável, moldável. Não como odre ressecado, porque às vezes nós, o ser humano, cria regras para ter acesso ao céu. Mas a tua palavra já está pronta. A mensagem já está escrita. Então, o Espírito Santo, que nós venhamos viver de acordo à sua vontade. Que nós possamos aprender mais e mais de Ti a cada dia, a cada momento, a cada instante. Fala com Ele, fala para Ele: meu Pai, eu não quero me tornar um mero religioso. Eu quero ser seu filho, sua filha. Fale para Ele. No passado, meu Deus, já existiam inúmeros religiosos. Criticaram até o Senhor. Criticaram o Senhor, meu Pai. Às vezes a pessoa está tão preocupada em cumprir protocolos sem sentido. É como aquela pessoa que nós conversamos, que vestia o uniforme da igreja que ela frequenta, mas não tinha relacionamento com o Senhor. Nem ler a sua palavra a pessoa lia há anos, mas estava vestindo um uniforme, cumprindo rituais, cumprindo protocolos, questões que já não fazem mais sentido. Então, meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Fala conosco. Mostra para cada um de nós aquilo que estamos fazendo que não é do Teu agrado. O Senhor, naquele instante, falou: eu não consigo ensinar quem é esse couro seco, esse odre velho. Porque se eu der para essa pessoa o vinho novo, vai derramar, vai estragar. A pessoa vai querer discutir, a pessoa vai querer dizer: não é bem assim, a vida toda eu faço do jeito que a religião me ensinou. É difícil. Eu fico imaginando, se o Senhor encontrou dificuldade, imagina nós nos dias atuais. Fale com Deus aí agora. Abra o seu coração. Aproveita esse momento para falar com Ele. Isso, agora faça desse louvor a sua oração também. Em nome do nosso Senhor Jesus. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é que me basta. Sem Jesus não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho
meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Ah, meu Pai, nós necessitamos de Ti, da Tua presença na nossa vida. E eu tenho certeza que hoje essa pessoa já teve o seu entendimento aberto e que a partir de hoje ela possa ter, meu Pai, esse coração moldável, esse coração ensinável para a Sua palavra. Se existe algo, meu Deus, que nós estamos fazendo, que está em desacordo com a Sua palavra, fala para Jesus, nos mostra. Fala para Jesus, me mostra, meu Pai. Porque eu quero Te agradar, eu quero viver de acordo à Sua vontade. E nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e aquele que crê, em nome de Jesus, diga amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus possa se fazer presente na sua vida, que você possa se tornar esse filho, e não só um religioso, um crente, uma pessoa que carrega um título, mas um filho de Deus. Esse título ninguém pode tirar de você. Esse é especial. Eu gostaria de realizar a oração final desse nosso culto Firmados na Rocha por todas as pessoas que têm apoiado esse ministério. Nós oramos todos os dias, de manhã, de tarde, de noite,
pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos apoiadores dessa obra, as pessoas que têm nos dado condições de realizar o trabalho social, levando esperança a mães, a famílias vítimas de violência doméstica. Tivemos um evento na última sexta-feira, tarde de beleza, um lanche da tarde. Nós estamos agora separando as cestas básicas que foram doadas. A gente vai mostrar aqui depois para todos, para algumas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, estão em situações muito difíceis. E se você deseja fazer parte dessa missão, Deus falou com você, você não é obrigado, mas você sabe que semear nesta terra vai produzir frutos. Nós estamos aqui para pregar a palavra e nós queremos poder alcançar o maior número de pessoas. Já começamos a comprar também alguns materiais para os futuros templos no plural. A gente vai anunciar aqui dentro em breve nós vamos anunciar os locais, vamos anunciar como nós vamos realizar os cultos, porque estamos subindo degraus, caminhando, direcionados por Deus. E é claro, a obra de Deus ela precisa de recursos e que você seja uma pessoa abençoada para semear nessa terra. Nós estamos também solicitando às pessoas, queremos comprar 400 cadeiras desse modelo que você está vendo aí, cada uma em média R$100. Você pode fazer a doação de uma ou mais cadeiras também. E é claro, semear os seus dízimos, ofertas, o seu apoio, porque vai avançar. Nós não podemos desprezar os pequenos começos. Começamos a realizar cultos em um hotel, agora em um auditório de uma associação. Começamos também cultos lá no Espírito Santo. Tem lugares de pessoas. Por que nós fomos ao Espírito Santo? Porque um grupo de pessoas custeou a nossa viagem, custeou o local e por conta disso nós conseguimos ir lá. E se você deseja que nós venhamos aí também no seu estado, tem um grupo de pessoas que está se preparando também lá no Rio Grande do Sul, onde nós vamos também realizar um congresso especial. A gente vai anunciando, tem muitos projetos, muitas questões que estão acontecendo e a gente vai estar sempre falando para vocês aqui no nosso canal do YouTube, principalmente, tá bom? E você que quer participar dessa obra, dessa missão, então você pode apontar a câmera do seu celular, do aplicativo do banco, para o QR Code na tela. Também na descrição do vídeo tem o link onde você pode fazer, você de outro país, tem as doações internacionais que você pode fazer, você que é aqui do Brasil, você pode já deixar guardado aí todas as informações quando você for ofertar, dizimar, fazer suas doações, doar uma cadeira ou mais para o início, porque a gente já vai comprar a cadeira, depois que a gente conseguir comprar as cadeiras, a gente vai comprar o som, porque 3 coisas são as mais que tem mais despesas: investimento, cadeiras, som e a reforma, né, que é a adequação para o trabalho da igreja. E a gente vai por etapas. Agora as cadeiras, estamos nessa fase, tá certo? Então, faça a sua parte e agora eu quero orar por todos vocês. Pedir a Deus para que Deus abençoe de uma forma extraordinária a vida de todos. Meu Deus, eu oro agora por todas as colunas da tua casa, porque a tua palavra diz: a alma generosa prosperará e quem atende será atendido. Então, meu Deus, prospera essas pessoas, abençoe toda a obra das suas mãos, não deixe faltar nada para elas, que o Senhor multiplique tudo quanto essas pessoas vierem apresentar e aqueles que não têm o que oferecer, que o Senhor dê condições. Meu Deus, levanta pessoas para poderem dar o apoio, toca, meu Deus, em pessoas aonde quer que elas se encontrem, no Brasil, em outro lugar do mundo, sejam ricamente abençoadas por Ti. Abençoe, meu Deus, a todos que participaram desse culto Firmados na Rocha e a partir de hoje se colocam e vão lutar todos os dias para serem
esse odre novo, maleável e moldável, segundo a sua vontade. Abençoe a todos, é o que eu lhe peço e desde já te agradeço. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, oramos a oração que o nosso Deus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Olha, domingo tem culto de Pentecostes, culto ao Espírito Santo. A gente vai falar sobre o Espírito Santo, falar quem é o Espírito Santo, como alcançá-lo, como tê-lo na sua vida. Você não precisa pagar para ter o Espírito Santo, não. E o que você precisa fazer? Domingo no culto de Pentecostes. Presencialmente, aqui em São Paulo, no Tatuapé, em frente à Praça Largo do Bom Parto, o auditório do Tatuapé, Rua Serra do Japi, número 163. Venha com a sua família e participe conosco, São Paulo e Grande São Paulo. Mas você que está fora da capital e da Grande São Paulo, às 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube, o nosso culto Comunidade Online. Prepara sua Bíblia e seu coração para esse culto de Pentecostes. Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária, porque o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza e a nossa salvação. Vamos construir uma vida na rocha. Até a próxima. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor?